para a questão da metanoia, diz assim, nessa tradução, né? Não, versículo 2: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então, só acontece uma transformação em minha vida quando há uma mudança na minha mente, né? Então, o que é a metanoia, né? A metanoia é uma palavra grega, né, que significa arrependimento. Na Bíblia aparece a expressão metanoia. Só que muitos definem metanoia como mudança de atitudes, né? Porém, a metanoia, ela não é apenas mudança de atitude. Por quê? Porque você pode mudar a sua atitude e não ter mudado a sua mentalidade. Só que essa mudança de atitude vai durar por um tempo. Porque, como o senhor citou, ela não é uma mudança proveniente, não é uma mudança de atitude proveniente de uma mudança de mentalidade. Então, eu posso por um tempo fingir uma mudança. Mas quando acontece uma metanoia, e aí vem o que realmente significa metanoia, é uma mudança de pensamento, né? Porque eu posso mudar a minha forma de agir sem mudar a minha forma de pensar, mas vai durar um tempo. Mas é impossível eu mudar a minha forma de pensar e não mudar minha forma de agir. Eu vou mudar minha forma, consequentemente eu vou mudar minha forma de agir. Então, metanoia é mudança de sentimento, mudança de pensamento e mudança de caráter, né? Porque eu entendo que quando a gente aceita Jesus, não há uma conversão ali automática, né? Começa-se um processo de conversão a partir dali, o processo de mudança a partir dali, né? Então, por isso que alguns hábitos demoram um tempo, algumas práticas, elas vão saindo aos poucos, né? Porque é nesse processo de mudança, né? Nesse processo de metanoia, que a mente da pessoa vai mudando. Quanta gente pensava de uma forma e hoje, servindo a Deus, pensa completamente diferente. Por quê? Porque ela passou por um processo de metanoia, né? Conforme eu disse, não foi difícil Deus tirar os hebreus do Egito. O difícil foi tirar, né, o Egito de dentro dos hebreus. Então, às vezes a gente sair, sei lá, da mesa de um bar, ou sei lá, de uma balada, não é tão difícil. Eu passo a frequentar a igreja. O difícil não é eu parar de frequentar aquele ambiente. O difícil é as práticas, os desejos que envolvem aqueles ambientes sair dentro de mim. E aí é que é a metanoia, né? Porque é quando Deus começa digamos assim, uma reforma na nossa mente. Começa a tirar o velho e começa a trazer o novo. Claro que isso é um processo que vai durar a vida toda, né? Porque tem gente que acha que ele vai chegar à estatura de varão perfeito aqui. Mas Paulo disse não, né? Eu ainda estou em busca desse propósito, né? Então, o que o senhor pensa aí a respeito disso? Eu acho que a gente tem que saber diferenciar entre mudanças circunstanciais e mudanças essenciais. Que seria isso? O que o senhor pontuou? As circunstanciais é produto da circunstância. Sim. Por exemplo, acontece alguma coisa, vou mudar de rota nesse aspecto. Porém, isso aí não necessariamente vai ser uma mudança sustentável ao longo do tempo. Isso. Por quê? Porque se a circunstância mudar, eu torno a fazer aquilo que eu já fazia antes. Isso. Então, isso aí não é sustentável por si mesmo. Então, a mudança circunstancial é isso aí, pela circunstância, pelo momento. O calor do momento demanda que eu possa me adequar a essa circunstância e pronto, eu mudei alguma coisa. Só que a coisa tá tranquila de novo, aí eu torno a ser o que eu era antes. Entendo. Agora, essa mudança essencial já é outra coisa. Porque a mudança essencial não é na circunstância, mas na origem da coisa. É o que eu costumo dizer. Dentro da mente tem 3 coisas: intenção, motivação, né? Intenção, motivação e também a tendência. Sim. Nós temos tendências, motivações e intenções. Então, todas essas 3 questões determinam o que eu vou fazer depois. Então, quando existe uma metanoia, ela afeta a nossa intenção, a nossa motivação e a nossa tendência. Então,
quando a palavra de Deus ela começa a mudar o nosso entendimento, ela começa a mudar a nossa rota, não talvez da noite para o dia, mas de uma forma progressiva. Isso, ao longo do tempo, é mais sustentável. Muito Porque bem. quando... É lógico que Deus pode fazer uma mudança da noite para o dia? Pode. Pode. Né? E acontece. Por exemplo, meu pai. Meu pai, ele parou de beber da noite para o dia. Aham. E mudou toda a vida dele. Só que, em outros aspectos, ele teve que fazer essa mudança gradativa. Isso. Porém, ele acabou a vida dele sendo vitorioso nelas. Claro. Por quê? Porque a mudança foi com o tempo. Ele se permitiu, né? Ele se permitiu fazer isso. Ele É foi porque eu renovando o penso que entendimento. existem coisas, pastor, que é questão de decisão, Uhum. né? Então o Espírito Santo vai ajudar nesse quesito, nesse sentido. Mas já tem outros que, por exemplo, o senhor citou a questão do vício, né? Existem vícios que demandam um pouco mais de tempo. Mas eu creio no poder do Espírito Santo que pode arrancar da noite para o dia. Sim. Ele pode fazer isso, Sim. né? Mas é como o senhor falou, já vai ter outras áreas que vai demandar mais tempo, porque requer uma mudança de mentalidade. Exatamente. Não é uma questão apenas de, não, isso é pecado. Uhum. É entender que de fato isso é pecado. Uhum. Porque tem gente que está na igreja e ainda ele entende que aquele pecado não é um pecado. Uhum. Então não há como o Espírito Santo transformar alguém se na visão dele o que a Bíblia condena não é condenável. Uhum. Né? Hoje eu estava lendo até um post a respeito disso, uma determinada pessoa aí, e ele tentando convencer de que que a Bíblia chama de pecado, fornicação, sexo fora do casamento, não é pecado. Uhum. E ele tentando ali, botando vários, né, textos isolados, ou seja, a mentalidade dele, né, é uma mentalidade, inclusive ele diz assim, se a sua consciência não te acusa. Uhum. Então... Como se a nossa consciência fosse o padrão para isso. Fosse o padrão. Então, tem coisas aí, não vou nem falar aqui, absurdas que pessoas fazem que a consciência delas não acusa. Uhum. Então, elas também podem fazer. Exatamente. Então, não é minha consciência como que é o padrão, né? É a mente de Deus. E a mente de Deus é a palavra. Exatamente. E quando a mente de Deus entra, né? A Bíblia diz, vós tendes a mente de Cristo. Então, a metanoia é quando a mente de Cristo entra, o que está escrito na palavra. Então, quando há essa forma de pensar diferente, ela vai reverberar na minha vida com atitudes diferentes. Uhum. Do mesmo jeito, quando eu penso de forma errada, eu vou tentar convencer as outras pessoas também de que aquele errado é o certo, né? Então, a gente percebe o quê? Que quem ganha a nossa mente controla a gente, né? Então, se o pecado entra na minha mente como algo normal, é o pecado que vai reinar em mim. Mas se é a santidade, se é a palavra, né? Então, o que ocupa a minha mente vai definir o que eu vou fazer, vai definir o que eu vou buscar e quais são as minhas prioridades, porque minha mente é o alvo, né, pastor? Minha mente é o alvo. E eu sempre digo que a minha mente é o alvo tanto do diabo quanto de Deus. Porque Deus, quando quer fazer algo, ele coloca na minha mente ideias, projetos, visões, né? E quando o diabo também quer realizar algo na vida de alguém, é na mente que ele joga, né? Pensamento de suicídio e etc, e coisas, né? E as batalhas secretas, né, que a gente enfrenta, muitas vezes na nossa mente ali. Né? Então é um campo de batalha. Então é um campo fértil. Tanto para um lado das luzes quanto para o lado das trevas, né? Tudo ocorre na nossa mente, né, pastor? A questão do pecado é muito interessante porque a gente pensa a palavra arrependimento, porque a metanoia, como o senhor falou, né? Se traduz em arrependimento. Isso. Dentro da Bíblia. Isso. Só que o nosso conceito de arrependimento é um pouco diferente. A gente pensa arrependimento como simplesmente uma decisão no momento, na hora, e a gente pensa que está se arrependendo. Isso. Tipo, vou deixar de fazer. Pronto, ok, acabou. Não tem essa mudança de mente, não tem essa mudança de entendimento, então ela se esforça em não fazer, em vez de mudar o entendimento para ela não fazer mais. Né? Então, o que acontece dentro do nosso conceito de arrependimento? A gente pensa que é parar de fazer, acabou. Não, vou parar de pecar. Não é assim que funciona. A questão é,
eu parei de pecar porque eu entendo que isso me separa de Deus, porque eu entendo que isso não é bom para mim, porque eu entendo que se eu continuar fazendo do jeito que eu estou fazendo, eu não vou chegar a uma amizade com Deus, isso vai intervir na minha amizade com Deus e isso vai me separar de Deus. Pronto, ok. Então se eu entendi isso, logo eu vou fazer não produto de uma... vou parar de fazer, pronto. Não, senão produto de uma transformação de entendimento. Porque assim, ó, metanoia é como se fosse uma moeda. Tem duas caras. Né? A cara da decisão momentânea, do momento, né? Eu decido. E também a questão eu me mentalizo, transformo minha mente para que minhas ações possam ser transformadas. Não é só mudar de rota. Isso. Porque se eu só mudar de rota, em algum momento da minha vida eu vou voltar para a rota. Com a mesma mentalidade eu vou voltar. Exatamente, vou voltar assim de fácil. Porque isso acontece dentro das nossas igrejas, dentro das nossas realidades. Tanta gente, mas eu não posso parar de pecar, eu não posso parar de fazer isso e tal. Por quê? Não é simplesmente porque às vezes, como Paulo falou, né? O que eu não quero, eu faço. E o que eu não quero, isso eu faço. Então, por quê? Por que isso acontece? Porque a mente em constante renovação, ela tende a não fazer mais o que intervém na amizade com Deus. Então, olha só o que acontece. Essa mudança de rota não é mais só uma mudança de rota. É uma mudança de rota produto de uma mudança da mente. Exato. É o que eu penso, o que vai determinar o que eu faço. Exato. Então, logo, se eu mudar o que eu penso, eu vou mudar o que eu faço. Exato. Não o contrário. Ok, eu faço algumas coisas assim para mudar o meu entendimento, ok. Mas a mudança de rota sempre vem de uma mudança de entendimento, produto, não é só mudança de entendimento, vou pensar outra coisa. Não, vou pensar como Cristo. Isso. Não é só, eu vou adquirir esse conhecimento e tal. Essa é a mudança da minha mente. Não. A mudança Tudo da minha mente... Tudo que é puro, dispensar. Exatamente. E aí tá na palavra de Deus. Exato. Porque a palavra de Deus é o lugar seguro onde eu posso pensar livremente. Exato. Minha mente está livre desde que esteja de acordo com a palavra de Deus. Porque é ali onde está tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é bom. Está na palavra de Deus. A palavra de Deus, se eu pudesse falar isso novamente, a palavra de Deus é o meu lugar seguro para pensar. Amém. Fora da palavra de Deus, eu não tenho lugar seguro para pensar. Exato. Não tem lugar seguro para mim. Então, dentro da palavra de Deus, não é um lugar que me encaixota. É um lugar que me faz livre. Exato. Essa é a palavra de Deus para mim, né? E basicamente arrependimento é isso. É encontrar um lugar seguro para pensar como Cristo e de acordo a esse pensamento eu mudo a minha forma de agir diante das circunstâncias.